Galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós temos uma convidada super mega especial. A convite de, na verdade, vocês fizeram essa sugestão. Falaram, Fabi, chama a Andréia pra ir no canal. E cá, essa mulher está... Primeiro, muito obrigada de ter saído lá da sua cidade, que não é tudo bem. É rapidinho, né? Sexta-feira, hoje é sexta-feira, daqui a pouco vai pegar trânsito pra ir embora. Então, muito obrigada. É uma honra estar aqui, Fabi. Eu falo que eles me indicaram, mas eu também tô lá, né? Sim, a gente tá sempre lá. Eu falo que eu sou a representação de todo mundo que tá no Instagram, porque a gente se conheceu através do Instagram. Então, se sintam representados aqui hoje. Mas, só pra vocês entenderem de onde a gente surgiu juntas, a gente divide da mesma indústria, né? A gente é parceira de marketing de relacionamento, cada um na sua empresa, mas juntas. E também a Deia, ela é parceira de editora da Buzz, junto com o Kai, que inclusive o livro dela tá aqui, que é um livro maravilhoso, que a gente vai falar muito disso hoje, inclusive. Já aviso, vou deixar o link de onde vocês conseguem achar o livro da Deia aqui embaixo nos comentários. Se eu esquecer, vocês me lembram, que depois a gente coloca aqui de novo. Mas, Deia, mais do que a gente, né? É a mesma coisa a gente, né? A gente, nossa, surgiu do marketing de relacionamento, mas... Hoje as pessoas olham a gente de uma forma completamente diferente do que a nossa raiz, né? E o seu caso é relacionamento que, inclusive, a gente compartilha muito da mesma sintonia, da mesma visão. A Deia tem 12 anos com o Felipe, que é o mesmo tempo que eu tenho, inclusive, de relacionamento com o Caio. A gente, né, compartilhava as 5 linguagens do amor, que é aquele livro maravilhoso. Então, a Deia se tornou uma referência nas mídias sociais de relacionamento. E a gente, inclusive, estava batendo um super papo aqui em relação a isso. Eu falei, gente, calma, vamos parar esse papo, que a gente tem que levar isso pro YouTube, que tem muita coisa boa já. Daí, para quem não te conhece, quem é você? Olha de onde só. você surgiu? Fala assim, de onde o mundo? Cheguei. Quem sou eu, não é? Olha só, Andréia Fernanda Moraes. Tem que usar o Moraes, porque o Felipe gosta que fale o Moraes. E o Fernanda também, porque tem que falar tudo, Tem que falar tudo, porque o pai que colocou, né? A mãe juntava os dois, tinha que ter 2 nomes. Então tá. Andréia Fernanda Moraes, 30 anos. Então quase a minha idade, né, Fabi? Eu sou de agosto, de 89. E o meu, eu sou setembro. Então nós estamos assim, ó. Certo. Tamo junto. 30 anos de idade, casada com o Felipe, 12 anos de relacionamento. 12 anos é uma estrada, né, Fabi? Sou formada em letras portuguesas. Fiz medicina Você até... aprende em letras portuguesas? A linguagem assim, portuguesa? A verdade, a gente deveria ensinar a gente como dar aula. Tá. Como dar aula de português. Mas muito do que ensina lá não é para dar aula. Então, o que eu mais aprendi no curso foi amar ainda mais a literatura. Eu tive excelentes professores de literatura, isso me ajudou. E me ajudou com a escrita e tudo mais, agora contribuiu. Fiz medicina até a metade do curso. Fui até o 3º ano da faculdade e foi quando eu decidi que eu preferia empreender. Que, na verdade, eu queria ser livre, né? Eu queria construir algo que me deixasse ser mais livre. E sempre, desde a minha 5ª série, eu decidi que eu queria escrever, que eu queria, de alguma forma, era a minha paixão. Eu tive uma professora no ensino fundamental que era ótima nisso. Era a minha paixão. Só que falar assim, eu vou ser escritora, é desafiador. Eu vou viver de ser escritora, é desafiador. Sabemos. Então, falei, eu vou me profissionalizar, eu vou empreender, eu vou fazer renda com isso para eu me tornar livre para fazer aquilo que eu amo, que é escrever por hobby, para ajudar pessoas, para falar de relacionamento, que eu até comecei a te contar, né, que é porque é missão de vida. Hoje falar de relacionamento é para ajudar que mais pessoas possam ser felizes, porque dá para ter um relacionamento feliz, dá para ter um relacionamento duradouro, dá para ter um relacionamento que fique melhor com o tempo. E é nisso que eu acredito. Essa é a E a gente estava falando muito em relação ao livro, né? Que até o Anderson, que é o dono da Buzz, né? Falou assim, Deia, vamos colocar umas coisas mais incrementadas. Você falou, Anderson, a gente precisa garantir que o beabá esteja muito claro. E quando isso estiver claro, que a gente consegue dar os próximos passos para avançar no relacionamento. Porque a gente vê que hoje, é justamente o que a gente estava falando, né? As pessoas, elas negligenciam o básico. O básico é de feijão com arroz. Não dá para... o básico do relacionamento? Olha só, vamos pelo o que as pessoas mais erram, assim, de cara. Valores, sabe? Aí, quais são os seus... Falo no livro, eu falo, tipo, vamos alinhar isso aqui. Quais são os alinhamentos de valores? Quais são os nossos princípios e valores? Porque a partir disso, não é que você seja uma pessoa ruim, não é que você seja uma pessoa... tem pessoas boas e ruins. Não, tem pessoas que pensam diferentes. E quando a gente tem nossos valores alinhados, todo o restante funciona. A gente consegue ter uma comunicação eficiente, a gente consegue se gostar, se admirar, se respeitar. Mas quando os valores são diferentes, vai desencontrar. Em algum momento você vai falar assim, não dá pra gente andar junto, a gente pensa muito diferente. Esse eu acho que é o principal ponto. Mas aí vamos
arroz com feijão do relacionamento, vamos ter aí, ó, comunicação. Você tem um vídeo incrível que fala de acordos, porque para mim é o auge da comunicação. Vamos poder falar aí, ó, de realmente manter o que a gente fez lá no início, né? Que é elogiar, é saber a linguagem do amor do outro, que a gente fala disso, né? Poxa, olha só, se você sabe qual é a sua linguagem do amor, facilita o outro a te amar de forma que você se sinta amada. Minha relação de um jeito. Pra vocês terem noção, são 5 linguagens do amor. A minha é presente. E a do Caio é serviço. Eu odeio ser servida. Pelo fato de que eu não gosto de ficar em débito com uma pessoa. Então, eu me sinto assim, no momento que alguém está me servindo, eu sinto a necessidade de ter que retribuir. E esse débito, esse crédito me incomoda. Então, por consequência, eu não dava esse presente do amor pro Caio. E o meu é presente, e o valor do Caio é poupar. Nossa. Então, pra ele não entendia isso. Ele achava que era uma coisa assim, você quer um presente porque você quer gastar dinheiro, e gastar dinheiro a gente não consegue poupar dinheiro. Eu falei, não, mas é porque eu me sinto amada. Não precisa ser um presente caro, não é questão da grana, mas é questão da lembrança. E ele teimava, eu falei, cara, lê o raio do livro. A hora que ele leu, e ele falou, é verdade. E a gente já começou a identificar isso nas crianças, apesar que as crianças todas têm um pouquinho de cada nessa fase. Eu falei, nossa, mudou a chave, porque você conseguiu enxergar o que o parceiro precisa. Não é que você dá o que você quer, mas você dá o que a pessoa realmente precisa, né? Isso é eficaz. Para quem não sabe de que livro que a gente está falando, é As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. E para lembrar que existem, se eu não me engano, são 7 livros do Gary Chapman dessa mesma linhagem. Que tem o de para criança, adolescente, homens, 5 Linguagens do Amor do Perdão, as 5 Linguagens do Amor do Trabalho, que todas são muito eficientes para isso. No meu caso, a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Então, o Felipe entende que ele precisa sentar comigo e ser presente. Tipo, deixa o celular de lado e vamos conversar, vamos falar. E a de Felipe também é atos de serviço. Então, ele ama, tipo, eu amo que arruma minha mala. Eu amo que, tipo, minha água o copo de água tá sem nada. Passou, serviu, poxa, acabou, se sente a pessoa mais amada do mundo. E isso é eficiente. Isso, às vezes a gente fala assim, eu não quero te amar desse jeito. Gente, é muito mais prático. Quando a gente sabe, você é eficiente, você não precisa ficar quebrando a cabeça, você vai ser efetivo naquilo que você quer. Então, isso faz sentido. É tanto que ao final do livro aqui, eu faço algumas indicações de leitura, de referência. E as 5 Linguagens do Amor está aqui. Porque é maravilhoso. Gente, a gente tem que pegar o que é bom. Eu falo que a gente foi ensinado na escola, por exemplo, quando você decide uma profissão, alguém vai lá e fala, você tem que fazer tal curso, aí você depois do curso faz uma especialização, você faz workshops naquela área e tudo mais. Só que ninguém ensinou a gente a relacionar. Não tem uma matéria na escola que fala assim, eu vou te ensinar a relacionar. Depois, quando você cresce, alguém fala assim, poxa, vai ter um curso sobre relacionamento. Normalmente as pessoas não dão corda. Só que tudo na nossa vida relacionamento. A gente precisa aprender a relacionar e precisa investir tempo naquilo que é importante pra gente, sabe? Então, se fica a minha dica, não é só o meu livro, pega lá um livro de relacionamento que você gosta, as 5 Linguagens do Amor, pegue outros que você se identifique e fala, eu vou investir nisso. Se eu brinco, né, que às vezes alguém me fala, Deia, me dá seu livro? Aí eu falo assim, poxa, se o seu relacionamento não tá valendo, tipo, menos do que R$40, por que se você não investe no seu relacionamento, eu vou ter que investir, não é? Então, invista. Se eu pudesse falar isso, invista na sua relação. Sabe uma coisa que eu tava falando nesse final de semana? É uma frase que a gente sempre fala, assim, que da forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. E quando a gente trabalha para melhorar o nosso relacionamento com o nosso parceiro, você começa a perceber que a gente consegue melhorar todos os relacionamentos à nossa volta. E agora, quando você estava falando sobre o amar, né? Eu fiz um curso esse final de semana do Ítalo Marcilli, que ele falava das 12 camadas. Ensinamentos dele. E a 4ª camada, que é a camada que todo mundo mais fala, que é a camada do vitimismo, e ele explica do porquê que as pessoas ficam presas nessa camada, que é a falta de afeto. Então, quando você não supre o afeto necessário, principalmente na sua fase de criança ou até os 14 anos, são pessoas que crescem a vida inteira se vitimizando, porque ninguém me ama, porque a grama do vizinho é mais verde. Tudo é do outro e nada é pra mim, porque você não preencheu aquele buraco emocional. Então, ninguém ensina a gente como fazer isso. É um feeling. A gente não sabe. Eu não sei se eu tô fazendo certo com meus filhos. Eu vou descobrir quando eles crescerem, ver os traumas que eu larguei na vida deles. Espero que nenhum, que tenha sido, nossa, que legal, né? Como deu certo, mas
Ninguém ensina a gente a relacionar. Assim como ninguém ensina educação financeira, por exemplo, são duas coisas que cada vez mais eu vejo como a gente tá pobre disso. De coisa que a gente usa, né? Que, na verdade, muitas vezes, eu acredito que até minha indignação, até quando eu lecionava mesmo, dava aula, era de saber que muita coisa as pessoas não vão usar e muita coisa que a gente tem como necessário, a gente não aprendeu. Não tem ali como disciplina obrigatória. Isso deveria ser disciplina obrigatória. Tem a gente falando de aprender a relacionar, de como essa camada é especial. Hoje eu estava lendo um artigo que falava que nos Estados Unidos, na hora que eles fizeram uma pesquisa com a maioria das pessoas que foram, dos criminosos que acabaram sendo condenados à morte, eles perceberam que eles não tiveram contato com a família na infância, contato físico. Não tinha abraço, não tinha toque, não tinha nada. E olha para você ver, então, como isso acarretou. Amar é importante, às vezes a gente passa por isso de uma forma assim, não, mas meu filho não precisa de abraço, ou meu esposo não precisa de abraço, fulano é muito durão, ele não precisa ser abraçado. Sim. E todos nós merecemos ser amados, todos nós precisamos nos sentir queridos, presentes. Tem até, na própria indústria da venda direta, tem um teste, né, que fala que as pessoas, quando a gente está tentando fazer uma venda e você toca a outra pessoa, que tem 50% a mais de chance de você conseguir finalizar aquela venda de forma positiva. Ai, galera que assiste a gente, mas não é assim, né? Vai ficar no Não é pra bater também não, né? Então não bem, é verdade? Né? Então isso gera interação. Vamos, né? Gera interação. Então fica a dica, vai pegando aí, ó. Vai pegando a dica. Daí uma coisa que você comentou ali, que eu acho que seria válido a gente comentar, assim, do porquê que surgiu a sua necessidade de falar relacionamento. A Dé estava contando que ela é um assunto que ela busca desde os 10 anos de idade, que foi um momento que ela viveu na vida dela, e aí que levou ela a falar, quero entender por que relacionamentos dão certo, ou errado, no caso, né? Aí se você quiser compartilhar um pouco com o pessoal. Olha só, é uma história que não tem no livro, então assista o vídeo mesmo pra saber, né? Olha, quando eu tinha 10 anos, nós somos 3 em casa, 3 irmãs. Meus pais decidiram que eles iriam separar. Mas não tomaram a decisão, clara. Falaram assim, olha, vocês vão decidir. Eu acredito que por amor, sabe, por renúncia. Era aquele amor tão grande dos pais que falaram assim, mesmo que sua decisão não seja aquela que eu quero, eu vou fazer isso porque eu prefiro seu bem. Sim. Então eu não vejo isso como uma forma, nossa, meus pais arrebentaram. Não faria isso se fosse hoje comigo. Mas eles falaram, vocês que vão decidir, os filhos vão decidir se a gente vai separar ou não. Uma irmã falou, não quero que separe, a outra falou, quero que separe, sobrou para mim, a mais nova, 10 anos, empatar. E naquele momento eu falei, se for continuar desse jeito, se for para ser assim, é melhor que separe. Só que eu não tinha consciência daquela resposta. E nem deveria ter, né? Com 10 anos, não deveria. E com 10 anos eu entrei em depressão por causa daquilo, aquela decisão pesou. No dia seguinte, quando eu acordei, meu pai não estava mais em casa. E eu lembro que eu comecei a querer saber por que tinham relacionamentos que davam certo e outros que davam errado. Eu falei, poxa, tem que ter alguma razão. Hoje eu já entendo, né, que o sucesso deixa pista em qualquer área. E no relacionamento também é assim. E eu comecei a, ler todos os livros que eu tive acesso naquela época. Eu lembro que na igreja tinha encontro de casais, eu pedia para participar, eu quero entender. E comecei a perguntar aos casais, o que você fez para dar certo, para vocês estarem juntos até hoje? Ou os que se separavam e eu tinha intimidade, eu falava, o que você acredita que deu errado? O próprio livro, os 25 comportamentos que a gente fala no livro, são os comportamentos que mais se repetiram em casais que davam certo. E eu falo que hoje a minha missão é ajudar mais casais a terem relacionamentos bem-sucedidos para que menos crianças com 10 anos como eu tenham passado por um momento assim. Então, acredito que é muito mais pelas crianças do que pelos pais. A gente está pensando na próxima geração. E porque eu falo que o maior presente que os pais podem dar para os filhos não é só a educação, que a gente fala, né? Eu vou dar uma educação de qualidade. É o exemplo de amor um com o outro, sabe? Quando as crianças crescem em um lar estruturado, é a primeira sociedade que elas conhecem, é o lar, né? Então, ela consegue estruturar todo o restante. Começa ali pequeno para ir pro grande. É uma missão já foi assim, né? Você vai ter essa missão e você vai ter que passar por isso, mas você vai conseguir impactar muitas pessoas. Eu acredito nisso, que é a nossa dor, é onde que a gente sofreu mais, que a gente mais vai ser usado. Então, hoje, se você está aí, né, assistindo a gente, de alguma forma você está passando por algo que você não consegue lidar
você fala, eu acho que isso é maior do que eu, ou por que que eu tô passando isso? Talvez seja para que você aprenda a lidar com isso e depois ensine outras pessoas a poder passar por isso, com certeza. E me fala uma coisa, no livro, eu vi que o Felipe, ele fez uma construção junto com você. Sim. E eu acho muito interessante, porque às vezes a gente pega uns livros e é só a versão de um dos lados. A gente sempre sabe toda a história, sempre tem dois lados. Como é que foi fazer um livro assim? Você falava, ele falava. Você falava, ele falava. Foi super divertido. Eu lembro que quando eu fui conversar com o Anderson, né, que é o editor, eu falei, Anderson, eu quero que o Felipe participe do livro. Eu quero que, pelo menos ao final de cada comportamento, ele dê a visão dele. A visão de homem, para que os homens não se sintam isolados. Tipo, esse livro é um livro só de mulher. Mesmo porque você comentou que muitos homens também te procuram nas mídias sociais para pedir ajuda. Vou até daqui a pouco me lembra de eu falar a curiosidade como que é um homem que procura ajuda e a mulher, que é diferente. Mas foi bom, e o mais engraçado é que as mulheres me contam que elas leem um livro correndo para saber o que os homens pensam. E dá pro marido, olha aqui, ó, olha o que ele falou aqui, tá vendo o que ele tá falando? E muita gente usa livro de relacionamento para isso, né? Tipo, eu não sei como falar isso que eu tô querendo. Ou, não é, tá vendo? Não é só o que eu penso, tá vendo o que ela está falando? Já fica a dica. Então, foi incrível construir isso, porque tinha a visão dos dois lados, tinha aquilo que ele pensava diferente. O Felipe, eu fico lutando para ele escrever mais, porque ele é um ótimo escritor, sabe? Então eu fico, poxa, Felipe, escreve aqui comigo, ou escreve um livro seu também. E ele é muito perspicaz nisso. O Felipe também aprendeu pela dor, os pais dele são divorciados também. Então ele sempre olhou para relacionamento pensando assim, eu quero casar e eu quero casar para dar certo. Pra dar certo. Como que eu vou fazer para construir isso, para não repetir um mesmo padrão, uma mesma história? Então eu acho que ele veio para acrescentar muito nisso, né? Na visão de que as coisas, ele fez tudo diferente do que ele foi criado para ser. Tipo, ele foi criado para, tipo assim, Felipe, você é muito novo para namorar. A gente namorou, começou a namorar aos 18 anos. Isso mostra quanto nós temos a liberdade de escolher o que a gente quer ser e da forma que a gente quer agir. Não significa que a gente foi criado de uma forma que aquilo precisa continuar. Exato. Você pode ouvir o conselho, mas você não precisa decidir seguir por aquele caminho. Sim. Você pode falar, poxa, isso não serve para mim. Não é esse o caminho. E eu lembro que o Felipe sempre se perguntou assim, se eu tiver as mesmas atitudes, eu vou ter os mesmos resultados. Perfeito. Então ele falou, poxa, eu não quero ter o mesmo resultado desse relacionamento, então eu preciso fazer diferente. Então ele veio com esse papo aí de bom e nada, e sem tirar aquela visão, sabe? É uma visão feminista ou é uma visão machista? É uma visão de um casal que quer dar certo, que quer construir junto. E eu estava brincando, né, do conselho de homem e mulher. Mulheres amadas. Somos, né? As mulheres, quando vão pedir conselho, é hilário, elas mandam um desabafo. Não é um conselho, na verdade, sabe? É aquele texto desse tamanho que conta final, desde a história da bisavó. Mas não tem uma pergunta no final. E tipo, só espera que você leia, você entenda e responda o que ela espera que você responda. E sem a pergunta, porque no final não tem tipo, e aí, o que eu faço nisso? Não tem. É só um desabafo. E o homem, os homens mandam assim, André, estou passando, e coloca tópico, por essa e essa situação. O que eu faço? O que a gente pode aprender com isso? É até em comunicação, né? Nós, mulheres, a gente tem uma mania de fazer as DRs, né? A discussão de relacionamento, e o homem odeia a DR. A gente fica 3 dias pensando no que a gente vai falar. E chega lá, a gente conta desde... O fato aconteceu ontem, mas você fala, você lembra aquele dia, nosso primeiro ano de namoro? Você também fez isso. A gente vem, no final, quando a gente termina... que a gente vai guardando. Quando a gente termina de falar toda a história, ele não sabe o que a gente quer. Ele fala, ok. A gente sabe o que a gente quer. Exato. Né? Ele fala, poxa, e aí? O que você quer de mim? E aí, por isso que eles odeiam discutir relacionamento. Então, se eu pudesse dar uma dica, faz assim, tópicos. Já fala assim, qual é a situação, qual foi o fato, o que eu não quero que aconteça mais e o que eu quero que aconteça. Pronto, eles são ótimos de captar isso aí, ó, essa demanda. E tenha coragem de falar, porque você recebe muita mensagem assim, Fabi, da ideia, no caso, tô passando por isso. Aí eu já aprendi, eu vou te contar. Eu só faço uma pergunta. Você já conversou com o seu parceiro? 99,9% não. A pessoa escreve um texto, justamente que ela precisa falar com o parceiro, mas ela vem buscar primeiro uma ajuda. Ela vem buscar primeiro... Tá tocando o telefone, mas a gente continua aqui, gente. A gente continua. Ela vem primeiro buscar uma ajuda, né? Pra depois... Eu falo assim, só pega exatamente o que você falou e fala exatamente o que você deveria falar. Já vou dar um conselho sobre como falar.
Tem. Minha mãe me ensinou isso. Eu lembro que, tipo, isso fez tanto efeito pra mim. Isso diminuiu brigas, isso diminuiu você tá certo ou tá errado. Eu lembro que ela falou assim, ó, não fale, você fez isso ou você me fez sentir assim. Porque toda vez que você faz, é como se fosse uma acusação. Sim. A resposta do outro é uma defesa. Sim. Então não vai chegar a uma conclusão. Ela sempre falou assim, ó, fala assim, ó, eu me sinto. Porque de acordo com como você se sente, não existe certo ou errado. Sim. Se eu falar assim, poxa, Fabi, eu me sinto assim quando isso acontece. Não importa se você... E não importa se você teve a intenção ou não. Você vai falar, poxa, eu não quero que ela continue se sentindo assim. O que eu posso fazer para mudar? Então, é sempre como eu me sinto. E é de acordo com o que aconteceu, não com o que você é ou o que você fez. Porque, na verdade, a gente não quer julgar a pessoa. A gente quer julgar um fato, um acontecimento, um momento. E aí fica mais fácil da gente resolver, da gente lidar. Melhora a comunicação. E quando você vai pegando esse hábito de aprender a comunicar da forma certa, é que as pessoas acham assim que relacionamento feliz é aquele relacionamento que não tem conflito. Na verdade, é um relacionamento que não tem confronto, que é diferente, né? Quando você fica confrontando a pessoa, você fica cutucando e brigando, mas conflito, você discordar, faz parte. Faz parte. E olha só, conflito é para gerar crescimento. Crescimento, e confronto se anula. Exato, e não divórcio. Porque tem gente que fica assim, meu relacionamento não pode ter conflitos. Vão ter, porque a gente são duas pessoas diferentes. E eu vi uma frase que falava assim, se o relacionamento é feito de duas pessoas iguais, alguém não precisava estar nesse relacionamento. Porque o conflito, ele gera isso, ele gera crescimento. Poxa, quantas vezes, às vezes, o Caio foi lá, te falou uma situação, seja da casa, do trabalho, e que você foi lá e falou assim, poxa, mas a gente tem que pensar nisso também. E ele falou, eu não estava pensando nisso. Olha só, isso gera crescimento, é mais um ponto de vista, é mais uma perspectiva, é mais uma opinião. Isso gera crescimento, então a gente tem que lembrar. É bom. E lembrar também que muita gente, às vezes, na hora que fala assim, mas ela fala de relacionamento, ela tem um relacionamento perfeito? Óbvio que não, gente. Gente, olha só, eu tenho meus dias de uma esposa. Poxa, tem dias que eu acordo e falo, eu tô precisando ler, tamo junto. Vai dar uma voltinha, ó. Vai dar uma viajadinha sobre isso. E porque, eu sempre falo, gente, pessoas imperfeitas não geram relacionamentos perfeitos. Então, para de procurar perfeição, sabe? Às vezes a gente compara nesse mundo, então, de internet, a gente pega o pior da gente e compara com o melhor do outro. Porque raramente as pessoas vão postar o dia difícil, raramente a pessoa vai postar um dilema ali que ela teve. Mas aí a gente vem, né, pegando os nossos piores dias, o nosso dia ruim, o nosso dia fraco e compara com o melhor do outro. E, poxa, gente, todo mundo tem seu dia difícil, todo mundo tem seu dia falho, todo mundo tem seu dia. Nós, mulheres, nós temos mais do que um dia, né? Nós temos nosso dia desafiador. Eu aprendi assim, né? A gente tá 12 anos juntos. Nossos 4 primeiros 5 anos foram muito conturbados, porque eram 2 moleques, né? Eu falo, nossa, a gente teve muitos dias difíceis, não quer dizer que a gente não tenha hoje, mas eu digo assim que hoje, com a maturidade e de você saber se comunicar, que eu acho que a comunicação é a chave de qualquer coisa, a gente passa pelas coisas de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais fácil. Então, a gente não deixa mais as coisas acumularem. Não gostei, eu falo na hora, eu não fico remoendo aquilo. E aí você vai soltar 3 anos depois, na cara do cara que ele já nem lembra mais o que aconteceu, mas você tá com aquele rancor que tá... Que era pequeno e agora já virou grande, porque acumulou. E sabe o que isso é importante? É que você falou assim, ó, os nossos 5 primeiros anos foram mais desafiadores e hoje é bem melhor. Só que existe uma diferença, nem todo mundo fica assim. Porque vocês aprenderam a olhar ali, ó, teve um sinal de alerta, vamos resolver. Só que tem muita gente que continua tendo relacionamento e não resolvendo. Teve uma briga e fala, deixa, vamos conversar sobre isso. E vai. Aí sabe o que acontece? Eu sempre brinco, né? Que lição que a gente não aprende, a gente repete. E aí a pessoa vai repetindo aquilo, continua repetindo o mesmo padrão e vai continuar sem. Então, tipo, eu sei que às vezes é desafiador sentar e falar, o que está acontecendo? O que está incomodando? Mas é necessário. É necessário a gente falar assim, não deixa doer agora, mas pelo menos vai cicatrizar. Senão fica sempre ali naquela feridinha aberta, cutucando e doendo sempre. A gente fala, né, que a verdade, ela dói, mas ela cura, né? Então, melhor a verdade agora, de uma vez, que já cura. Vai doer um pouquinho, mas a longo prazo é a melhor coisa. Resolve. Ô, Dé, conta uma fofoca assim pra gente. A gente adora, né? Toda vez que alguém senta aqui, eu falo, conta um babado que ninguém sabe. Conta umas cabeludas lá, que aparece e fala, meu Deus. Vamos pensar, gente. Tô aqui, pensando numa fofoca.
Ah, tem aquela que você estava comentando ali, das mulheres, que cada vez mais mulheres Jesus, traindo. Gente, ó, vamos combinar um Que a gente negócio tá aqui. achando que só homem tá... Homem Vamos combinar, essa fofoca é bad mesmo. Olha só, meninas. Segura a Paquita. Por favor. Olha só, quando eu comecei a falar mais de relacionamento nas redes sociais, eu pensava assim, poxa, eu tinha minha ideia preconceituosa até de que homem trai mais do que mulher. Aí vocês podem até brigar comigo, né? Lógico que trai. Mas, baseado nas mensagens que eu recebo, talvez seja porque eu tenho mais seguidor hoje. Mulher. 60% são mulheres, 40% são homens. Ainda é um número quase pau a pau. Mas eu recebo, porque as mulheres contam também, né? O homem não vai chegar, ó, tô traindo uma mulher, Poxa. Mas eu recebo muita mensagem de mulher traindo o marido. E aí, vamos pensar. A maioria vem assim, eu tô traindo porque ele não tem tempo pra mim, ele não me observa mais, ele não me dá atenção e tudo. E aí eu encontrei né? fulano que me dá atenção e me manda a foto. Pá. Olha aqui, como se esperasse uma aprovação, sabe? Poxa, ó, você tá bem, hein? Bonitão, né? Poxa, ó, talvez, né? Quem sabe? Só que a gente tem que sempre pensar assim, não tem nada que o outro vai fazer que justifique a gente falhar. Porque o meu compromisso não é, eu vou te fazer feliz até que você me faça feliz. Eu vou ser fiel a você até que você seja fiel a mim. Tipo, quando eu fui casar, eu lembro que me falaram assim no dia dos encontros de casais, falaram assim, ó, você casa pra fazer o outro feliz. E não é se eu te elogiar, você me elogia. Se eu te reconhecer, você me reconhece. Porque isso não é amor, isso é troca. Você faz por qualquer pessoa. Qualquer pessoa que te elogia, é fácil você elogiar também. Você vai acabar fazendo esperando algo em troca. Você não tá fazendo de uma forma genuína. Exato. E amor não é troca. Amor é encontrar prazer na renúncia, sabe? É tipo, eu vou fazer por você e isso, tipo, eu amo fazer isso por você. Sim. Mesmo que às vezes eu vou deixar de fazer algo por mim. Então, gente, não tá legal? Aí eu tô insatisfeito. Conversou, não resolveu? Tipo, poxa, é isso que eu preciso. Né? É isso que eu preciso de atenção, eu preciso de carinho, eu preciso de elogio, eu preciso de tempo, eu preciso de presentes, não sei, o que você quer? Conversou, não resolveu? Então tenha coragem de falar assim, não está funcionando para nós dois, então eu vou te liberar, eu te libero para você ser feliz com outra pessoa. Aí tem gente que fala, não, André, não libero não, pelo amor de Deus, eu falo, mas tem que chegar em algum consenso, porque ferir a outra pessoa a esse ponto não compensa. Não vai ter crescimento, não vai resolver. Você acha que você ficar traindo a pessoa vai resolver? Ah, não, só que você tá traindo, agora ele vai te dar mais atenção. Não vai, amor. Vai dar um pé na bunda e vai falar que você é uma... E você ainda vai se sentir pior, sabe? Você vai falar a cada momento, quando você estiver traindo, você vai se sentir menos merecedora daquele amor. Sim. Você vai falar, poxa, mas ele também não me dá atenção, mas olha o que eu tô fazendo. E aí você vai acabar aceitando muita coisa porque você tá errada. Aí você vai falar assim, poxa, eu aceito, porque eu também, né? Eu também não sou fluxicheiro, né? Como dizia. Então vai dando isso. Então, não caia nessa, não. Conversa de boa, se relacionem. Né? Como gente madura, eu falo, gente, as pessoas crescem, mas parece que continuam vivendo como se fossem grandes adolescentes. Né? Não assumem responsabilidades, não têm coragem de conversar, de enfrentar sua parte emocional, e aí vai continuar assim. E não alimentar, sabe? Eu sei que muita gente, principalmente quando nós mulheres somos emocionalmente, muitas vezes assim, mais tendenciosas a cair num erro. Por quê? Porque às vezes você não tem um carinho em casa, não tem uma palavra em casa, um elogio, e aí você vai para outro ambiente em que você recebe isso, e aquilo começa a mexer com você. Você fala, poxa, alguém me nota, alguém me percebe. Só que existe uma diferença entre você sentir atração e você, de fato, consumar algo. Então, poxa, não alimente isso. Entendeu? Tá faltando? Você viu que você ficou mexida? Chega em casa e fala assim, amor, tô querendo que você me elogie mais. Eu tô precisando aqui de um cuidado. E eu sempre brinco, sabe? Que a forma como a gente se ama, a gente ensina o outro a nos amar. É. Então, por exemplo, eu não fico muito... Tipo, Felipe, você tá vendo que eu tô bonita? Você não vai falar que eu tô bonita? O que eu faço? Eu me arrumo, olho no espelho e falo, pronto, tô linda. Pronta, bem. Aí ele olha, tipo... Não precisa falar, né? Não precisa nem falar. Aí ele olha e fala, tá mesmo. Por quê? Porque a forma como eu me amo, ensino o outro a me amar. Então se cuide, fala, poxa, eu não tô gostando de algo em mim. Vai lá e se cuida, se ama, se aceita. Eu falo que o mundo é nosso espelho, né? Então tudo que a gente recebe é tudo aquilo que a gente tá dando. Sim. Como é que você espera que uma pessoa ame você se nem você tem a capacidade de amar a si mesma?
Como é que você espera que uma pessoa dê carinho pra você se nem você dá carinho pra você mesmo? Né? Você não cuida de você, você não faz bem a você. Não tem como a gente esperar, né? Isso é bíblico. A Bíblia fala que a gente deve amar o próximo como nós nos amamos. Então, se a gente não se ama, que tipo de amor a gente está oferecendo? A gente com certeza não está oferecendo o melhor amor que a gente poderia. Porque tem gente que acha que é egoísmo, sabe? Ah, se eu me amar, se eu tirar um tempo para eu me cuidar, se eu tirar um tempo que seja só meu, que não seja tipo dos meus filhos e do meu marido, da minha família, eu estou sendo egoísta. E não é porque a mulher ela é o termômetro da casa. Quando a mulher não está bem, a casa não vai bem. Então, a gente tem que se lembrar disso. Peraí, eu quero que minha família vá bem, eu quero que meus filhos vão bem, eu quero que meu relacionamento vá bem, eu preciso estar bem. Eu preciso me amar. Daí, pra gente fechar, não sei qual é a situação do seu relacionamento, mas vamos supor que você está aqui nesse vídeo porque você está precisando de alguma coisa, hein? Uma dica, assim, matadora, que você fala assim, é assim, o beabá, é água com açúcar. Uma dica que você fala assim, começa a praticar isso agora, que você vai ver muita diferença. Você fora ler o livro da Deck, obviamente, né? Já vai fazer uma grande diferença. Uma dica rápida, assim, que você fala, cara, é isso, faz isso agora que você já vai ver diferença no seu relacionamento. Primeiro é falar, ó, que amar é pros fortes. Já é a primeira página do livro, Poxa, né? Já tá aqui, ó, na contracapa. Na contracapa. Amar é pros fortes. Pra você não achar que é fácil, é simples. Mas vão ter seus desafios. Mas isso não quer dizer que não vale a pena. Vai valer a pena. Se você quer fazer assim, de tudo, de verdade, fala, eu quero fazer meu relacionamento dar certo. Lembra do que a gente falou. Primeiro, se faça dar certo. Ninguém é responsável por sua felicidade. Ninguém é responsável por te fazer se sentir amada. Esse primeiro amor é seu, sabe? É se resolver. Então, antes de cobrar qualquer coisa, meu parceiro não me vê, não me nota. Não é sobre o outro, né? É sempre sobre você. É sobre você. Então, tira assim uma semana para se amar, para se aceitar, para se cuidar, para escrever todos os dias ali, ó, um elogio para você, pelo menos, para nos seus dias difíceis você ler e falar, poxa, eu sou tudo isso. E a partir disso, leia lá também as 5 linguagens do amor. Pergunte, não precisa tentar adivinhar. Pergunte, mostre para o seu esposo ou para sua esposa, às vezes tem homens aqui assistindo, né? Pergunte qual é a linguagem do amor dele e faz aí um mês de teste, tipo, eu quero te amar como você se sente amado. Que eu tenho certeza que vai fazer diferença. Muito mais. Obrigada, de coração, por estar aqui com a gente. Ah, mas, gente, não, pega aí o que tá aí atrás de você. Eu cheguei, olha só! Exercendo a linguagem do amor. Mas ela vai pra casa, ela tá exercendo, ó, presente. A minha linguagem do amor é o quê? Presente. Olha, Balduco não me patrocinou, mas a Andréia já tá patrocinando, entendeu bem? Dica, porque eu sou seguidora, gente. Ela colocou lá nos stories, eu peguei a dica. Tem essa pessoa Tem mais um, quer ver? Tem mais um. Falei, semana que vem. Que eu peguei de dica também no Instagram. Já vou chamar a pessoa pra gente gravar de novo, entendeu? A interesseira louca. Eu falei, ó. Eu vi que ela também falou, sou adepta agora. Meu marido gostou. Meu marido gostou. Então eu falei, poxa. Eu vou lá na cozinha pegar um copo de água pra ele. Olha como que ela está toda princesa. A gente faz a linguagem do amor, né? De servir, já traz um copinho. Amor, o que você achou? Tá vendo? Acabou, bem. Obrigada. Beleza.